Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Segundo os estudiosos, aqui nesse trecho está um clímax, né? Daquilo que Paulo vem construindo no capítulo 2, tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho nesses dois versículos. E o tema da mensagem de hoje é o que realmente importa. É uma pergunta. O que de fato importa? Hoje e eternamente. Irmãos, vivemos em uma sociedade onde o valor das pessoas é medido por quantidades de likes, seguidores, conquistas, títulos ou conta bancária. Mas o apóstolo Paulo nos apresenta outra realidade. No fim de tudo, quando Cristo voltar, o que realmente contará, além da nossa salvação pessoal, são as pessoas que alcançamos com o Evangelho. Ele deixa isso bem claro. É isso que importa, o que realmente contabiliza algo para a eternidade. Além da salvação transformando a sua vida, tirando você do império das trevas e levando você para o império da luz de Cristo Jesus, tem mais coisa, tem desdobramento acerca dessa continuidade que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos ler então 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19 e 20. Paulo diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha que coisa linda esse texto, né? Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, estava expressando um dos sentimentos mais profundos do coração de um verdadeiro cristão, o valor eterno das vidas transformadas pelo Evangelho. Nesses dois versículos, Paulo revela que o verdadeiro tesouro do ministério não são conquistas materiais ou reconhecimento, mas pessoas cujas vidas foram impactadas pelo poder gracioso do Evangelho. O texto lido nos convida a refletir sobre o valor eterno das almas e a verdadeira medida do serviço, do sucesso no serviço cristão. Então, o que realmente importa? Olhando dentro desse texto aqui que nós lemos, esses dois versículos, eu queria destacar um primeiro ponto aqui. Olha que coisa interessante. Primeiro ponto, o Evangelho dá valor eterno às pessoas. Nós vamos perceber isso. Paulo vai dizer assim: pois, quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultemos? Esse pois é uma conjunção que nos leva para os versículos anteriores, onde o apóstolo Paulo mostra que essas pessoas eram pecadoras, mas o Evangelho alcançou elas e elas largam, elas rompem. No capítulo 1, verso 9, diz assim que elas rompem com os ídolos, com a vida de pecado, e experimentam o verdadeiro arrependimento que há em Cristo Jesus. E o Evangelho tem esse poder de atribuir valor a homens e mulheres pecadores que um dia se arrependeram do seu antigo estilo de vida. E nós percebemos isso olhando nas cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. E ele vai dizer: pois, quem é a nossa esperança? A ideia aqui de esperança não é uma esperança incerta, um mero desejo vago, mas uma expectativa confiante e segura, firmada nas promessas de Deus. Para Paulo, essa mensagem não era abstrata, ela tinha rostos, nomes, os próprios tessalonicenses. Essa era a esperança de ver justamente o Evangelho atribuindo valor a homens e mulheres arrependidos,
que um dia entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. E Paulo continua dizendo, pois quem é a nossa esperança ou alegria? A palavra aqui, a ideia de alegria é gozo espiritual, algo que excede circunstâncias humanas, uma profunda satisfação e contentamento interior. A fonte da alegria de Paulo não era a sabedoria humana, conquistas materiais ou reconhecimento popular, mas o bem-estar espiritual daqueles a quem ele ministrou. Por isso que em vários momentos o Espírito Santo toma o apóstolo Paulo, ele escreve muitas e muitas cartas. E várias vezes ele usa esse termo, alegria, que as pessoas causavam, homens e mulheres que continuavam fiéis ao Senhor, promovia a verdadeira alegria em seu coração. Basta você ler Filipenses, né? Parece que o tema de Filipenses é alegria, alegria. Ou seja, ele podia se regozijar no Senhor sabendo que apesar dele, Deus estava atuando, né, na vida daqueles irmãos por meio do ministério da proclamação do Evangelho. E Paulo vai mostrar também, pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos? A definição aqui de coroa, literalmente significa, né, coroa, a palavra refere-se à grinalda ou coroa dada aos vencedores nos jogos atléticos gregos ou em ocasiões festivas. A coroa era um símbolo de honra, vitória e celebração. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse ponto aqui, né, onde o apóstolo Paulo mostra, citando claramente que pessoas, refere-se à sua grinalda, à sua coroa. Como assim? Né? Uma igreja de Tessalônica era a sua coroa, porque esse é o termo que ele está usando aqui no capítulo 19, no versículo 19, versículo 20. Então, meus irmãos, olha só, o Evangelho dá valor eterno às pessoas, homens e mulheres arrependidos, isso importa. Quando o Senhor Jesus esteve aqui, Ele, né, justamente sendo o Evangelho, a pessoa do Evangelho, Ele vai atrás de pessoas, né, conduzindo elas para uma transformação realmente genuína. Então, meus irmãos, pensa só, imagine um empresário no leito de morte. Ele não pergunta sobre o saldo bancário, mas quer ver os filhos, a esposa, os amigos mais chegados. No fim, tudo que importa são as pessoas. E quando o Evangelho é comunicado e espalhado, justamente o foco do Evangelho é alcançar pessoas com a vida torta, pessoas perdidas. Mas o Evangelho joga a luz e transforma essas pessoas, porque tem esse poderoso imã de atrair essas pessoas em torno da cruz de Cristo. E aí vem algumas questões, né? Onde temos depositado nossa esperança e buscado nossa alegria no serviço cristão? Em números, em reconhecimento, em posições ou na transformação genuína de vidas? Por isso que o apóstolo Paulo mostra, né? Vocês são a minha coroa, a minha alegria, a minha esperança. Nós vamos ver que somos chamados a ver as pessoas não como degraus para o nosso progresso, mas como o próprio alvo e a recompensa do nosso honroso labor em Cristo Jesus. Cada alma alcançada, cada vida discipulada, cada pessoa crescendo na fé é um motivo de profunda esperança e alegria. Quando investimos em pessoas, plantamos sementes de esperança que continuam gerando fruto muito além do nosso tempo de ministério. Talvez é justamente isso, esse ponto. O que realmente importa é você sempre organizar a sua vida com a expectativa que tem outras pessoas ao serem alcançadas. Porque, como foi falado, quando investimos em pessoas, plantamos sementes de esperança que continuam gerando frutos muito além do nosso tempo de ministério. Faça a si mesmo a seguinte pergunta: em quem estou investindo hoje que representa minha esperança para o futuro? Um dia você vai partir. Quem vai continuar o seu legado? Quem vai continuar a sua influência? Porque você levou uma vida influenciado também pela pessoa de Cristo Jesus. Eu lembro de um professor lá em Curitiba, chamado Dr. Antônio Renato Gusso. Ele uma vez comentou para mim o seguinte, em sala de aula, é um professor muito conhecido na área de teologia, Antigo e Novo Testamento.
Ele fala assim, a preocupação, porque ele sempre teve uma característica de, além de ser um erudito das escrituras, de investir em pessoas, em vidas. E aí algumas pessoas uma vez perguntaram para ele, mas pastor, você divide a sua agenda com um seminário da faculdade, Fabapar, lá do Paraná, né, em Curitiba, com um ministério com a sua igreja, né? Você poderia de repente focar só no seu ministério, aí de repente eclesiástico, e você teria um ministério tão amplo, tão gigante. E eu lembro que ele comentou o seguinte, que ele prefere investir em vidas, talvez em homens e mulheres com que ele enxerga que são ensináveis, que tem todo um potencial pela frente. Ele fala assim, olha, e Deus tem mostrado como isso é precioso. Hoje, ele contando um exemplo, Hoje, por exemplo, tem um pastor que passou pelas minhas mãos. Ele é o pastor da maior igreja batista de Porto Alegre. E foi alguém que caminhou comigo, que eu discipulei, que várias vezes choramos junto. Quantas vezes ninguém vendo, durante meses e anos, investindo ali. Percebe essa importância, irmãos? O Evangelho tem esse poder de fazer com que a gente organize a nossa agenda e olhar essas preciosidades inacabadas que Deus coloca na nossa vida. Talvez você nunca vai ter um ministério de grande impacto, mas talvez Deus vai te usar como usou a professora do Billy Graham, uma senhora de EBD que descobriu aquele talento, aquele júnior magrelo, alto, e percebeu ali um coração ensinável, alguém que Deus poderia, na sua ousadia, usar para a sua glória. É isso que o Evangelho faz. Ele atribui valor a homens falhos, mas homens arrependidos, mulheres que querem mais e mais da sua presença. Isso realmente importa. Então veja, irmãos, o Evangelho dá valor eterno às pessoas. Segundo, o ministério cristão genuíno tem nome e rosto. Paulo nos lembra disso. Um ministério atuante, genuíno, tem nome, tem CPF, tem rosto. E Paulo vai dizer então lá no versículo 19 e 20 mais uma vez, quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida, não sois vós? Paulo lembrando a eles justamente essa realidade, que aquelas pessoas não eram números, mas eram gente que tinha rosto, que tinha identidade, que tinha nome. E Paulo, ele consegue mesmo à distância cultivar isso. Ele consegue criar pontes de relacionamento saudável com aquelas pessoas que estavam longe dele. Ele escrevendo em Corinto, aquelas pessoas que estavam na cidade de Tessalônica. Mas ele conseguia de tal forma evidenciar o amor e o poder de Deus, na vida daquelas pessoas. E ele mostra ali justamente essa realidade. O ministério cristão genuíno tem nome e rosto. E ele vai lembrar, com a expressão na presença de nosso Senhor Jesus. Isso estabelece o cenário. A avaliação final, o momento da prestação de contas e da recompensa, não é aqui agora, mas diante do próprio Cristo. Paulo lembra que um dia estaremos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. E de repente você vai perceber o quanto Deus te usou. Ou o quanto você não deixou Deus te usar. Mas às vezes Ele permite que as cortinas se abram e você, de repente vem um testemunho e é nítido a ação de Deus usando a sua vida. Eu lembro alguns anos atrás que alguém colocou no meu inbox, na época Facebook, que hoje é pouco usado, De repente escreveu uma mensagem, uma irmã, falando assim, pastor, como eu agradeço pela sua vida. Como eu agradeço. Quantas vezes você veio aqui em casa discipular meu marido, ele mal criado, não sei o quê. E eu lembro que às vezes eu ia assim meio emburrado, falava, Deus, eu estou com vontade de cancelar essa agenda, Aquele frio de Curitiba de rachar, Aquele inverno, às vezes, uma vez eu parei o carro, quando eu desci para pegar o carro, tinha gelo, na para-brisa do meu carro. E às vezes eu falava, Deus, só na sua força mesmo e só no seu amor. Mas você percebe? Deus às vezes permite que, às vezes você se alegra, fala, puxa, aí você olha e fala assim, fiz tão pouco.
Mas aquele tão pouco, às vezes é muito na vida de algumas pessoas que precisam de um pequeno empurrão, de um pequeno lampejo, para que essa pessoa que tem nome, que tem rosto, venha se deslumbrar com o genuíno evangelho de Jesus Cristo. E Paulo nos lembra que isso vai acontecer na presença de nosso Senhor Jesus. Esse é o cenário perfeito. E ele tem essa expectativa, inclusive, na sua vinda. Onde ele fala ali, né, a ideia aqui em sua vinda, significa presença, chegada ou vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E era um termo técnico usado para a visita de um rei ou dignatário. No Novo Testamento refere-se especificamente à segunda vinda de Cristo em glória. Vários momentos no Novo Testamento é repetido essa expectativa, né, de que Cristo possa voltar e a gente venha experimentar eternamente a sua presença e também os desdobramentos daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui nesse mundo. Então a pergunta retórica do apóstolo Paulo: não sois vós? Espera uma resposta afirmativa e enfática. Sim, sois vós, como no versículo 20. Os próprios crentes tessalonicenses eram a esperança, a alegria e a coroa do apóstolo Paulo. Que coisa linda, né? Redes sociais nos conectam com milhares de pessoas, mas muitas vezes não sabemos seus nomes. Paulo, ao contrário, via os rostos dos seus convertidos como sua coroa. Ele usa essa expressão, né? A coroa, minha coroa. Então, olha só, meus irmãos, você tem nomes e rostos para apresentar a Cristo na sua vinda? Você tem isso? Nós temos o desafio de, um dia, nós vamos estar na presença dele. Evidentemente, quem estiver na presença dele já está salvo. Graças a Deus, com a vestidura branca. Mas você vai aparecer de mãos vazias? Ou você vai aparecer, como o apóstolo Paulo, reconhecendo aqui, né, cheio de pessoas que conheceram do amor de Jesus através do seu ministério. Por isso que é muito importante nós ajustarmos o foco da nossa vida para que tenhamos condições e também, né, na nossa agenda, tempo para que sejamos intencionais para alcançar essas pessoas. Elas têm rostos, elas têm identidade, elas têm nome. E a igreja de Jesus Cristo ela é chamada para fazer justamente essa diferença. Então, meus irmãos, o desafio é nós orarmos especificamente por conversões. Se eu perguntasse para você, quais são os 5 mais da sua lista de oração? De pessoas que não conhecem a Jesus. Quem são os 5 mais? Você conhece o nome delas? Você tem orado por elas? Você sabe onde elas moram? Você sabe quais são suas lutas, suas vitórias, seus medos? Esse é o papel nosso como igreja. Deus nos coloca nesse mundo para ser sal e luz. Nós estamos cercados de trevas. Mas o Senhor Deus deseja usar cada um de nós para mudar essa realidade. Então, veja, meus irmãos, ore por conversões específicas. Faça uma lista dos 5 mais, né, da sua lista de oração. Ou talvez os 10 mais, parentes, vizinhos, né, amigos, colegas de trabalho e assim por diante. E começa a primeiro orar. Eu gosto muito da fala do Howard Hendricks, né, que foi um grande ganhador de almas nos Estados Unidos. Ele influenciou muitos professores da onde hoje eu trabalho, que é a Palavra da Vida. E ele sempre lembrava, quando era professor de hermenêutica, teologia sistemática, lá no Seminário Teológico de Dallas, ele diz o seguinte: a cada ano que passa, mais impressionado fico com a astúcia de Satanás. Ele procura nos confundir naquilo que é mais sério e crucial. Ele não se importa muito que testemunhemos, desde que não oremos. Sabe que é muito mais eficaz orar a Deus pelas almas perdidas do que falar de Deus para elas. Então veja, a verdadeira paixão por almas passa no segmento da oração, de clamar ao Senhor. E olha a sabedoria do Dr. Howard Hendricks. Ele diz que Satanás sabe que é muito mais eficaz orar a Deus pelas almas perdidas do que falar de Deus para elas. Ou seja, o nosso evangelismo, a nossa obra missionária tem que ser banhada com oração. Aquele vizinho, né, próximo da sua casa, que incomoda tanta gente,
que as pessoas enxergam como uma pessoa que não há mais esperança alguma a ser feita por ela. Lembre que a oração, né, derramada de um justo tem muito em seu efeito, de nós clamarmos por essas pessoas, para que o Espírito Santo trabalhe de tal forma e gere verdadeiro quebrantamento. Então precisamos orar, talvez para essas cinco pessoas da lista, ou 10 pessoas, fulano, cicrano, beltrano. Ore mencionando o nome do seu amigo a Jesus ou do seu vizinho. Ore para que Deus convença o seu amigo da necessidade de arrependimento e sinta também a necessidade de aceitar a Jesus. É só o Espírito Santo atuando para que isso aconteça. E ore também por oportunidades para seu amigo ou aquela pessoa, teu alvo evangelístico, possa ouvir a mensagem da salvação através da sua vida, ou talvez da vida de outras pessoas. Precisamos muito ir nessa direção, meus irmãos. Esse é o poder do Evangelho. Isso é que realmente importa, sabe? É entender que o ministério cristão genuíno tem nome e rosto. E Paulo mostra isso claramente. E terceiro aqui, meus irmãos, olha que o que Paulo vai mostrar ainda na parte C do versículo 19, versículo 20. A coroa que recompensa o ministério. Interessante. Esse é o terceiro ponto. A coroa que recompensa o ministério. Não como uma motivação, né? Não, eu vou fazer isso porque eu sou obcecado por reconhecimento. Não, mas como consequência, como um verdadeiro constrangimento, né? Servir ao Senhor. Então veja, a coroa que recompensa o ministério. Paulo mostra lá, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos ou em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria, a nossa glória e a nossa alegria. Paulo faz essa afirmação. E é interessante aqui, meus irmãos, que o termo coroa, voltando mais uma vez para essa expressão coroa, essa não era a coroa de um governante, mas a de um vitorioso, dada ao vencedor de uma competição esportiva ou de um soldado que venceu uma grande batalha. Essas coroas eram símbolos de triunfo, honra e reconhecimento pelo esforço e disciplina. O Novo Testamento eleva o conceito de coroa a um nível espiritual e eterno, transformando-o em um símbolo de recompensa divina, glória e vitória espiritual. Você sabe que as Olimpíadas começou aonde? Na Grécia. E os atletas lá lutavam. O que eles ganhavam? Essa mesma expressão. A palavra coroa aqui, que você lê em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, é a palavra Stéphanos. Essa mesma coroa que um atleta ou um general ganhava, quando de repente ele teve uma grande vitória, o imperador o recebia, ou lá em Roma, ou de repente lá em Atenas, na Grécia, e a multidão saía, e ele entrava triunfante, junto, né, especialmente com outros despojos de guerra, e a multidão clamava, e ele ganhava justamente essa coroa de ramo, geralmente de oliveira, que era perecível, mas aquilo fazia com que ele fosse honrado, a sua vitória era reconhecida. E o Novo Testamento vai pegar justamente essa expressão, que várias vezes é usada ali nas Escrituras, para mostrar que existe uma coroa incorruptível, esperando cada um de nós cristãos. Diferente das coroas terrenas que perecem, as coroas mencionadas no Novo Testamento são incorruptíveis e eternas. Essa imagem é frequentemente usada por Paulo para descrever a vida cristã como uma corrida, que exige perseverança e foco para alcançar a recompensa. E Paulo tinha isso em mente. Olha só, observe que Paulo ali no versículo 19 e 20 não diz, eles receberão uma coroa. Ele não diz assim, os tessalonicenses receberão uma coroa. Ele também não diz, eu receberei uma coroa por causa deles. Ele não diz isso. E sim que eles são nossa coroa. Os tessalonicenses é a minha coroa. Olha que expressão que ele usa. Expressão incomum. Isso é notável. A igreja é a coroa de Paulo com que ele comparece perante o Senhor. No versículo 20, Paulo enfatiza, sim, sois vós. Sois vós justamente essa minha coroa, essa minha recompensa.
Uma expressão enfática que reforça a certeza de sua afirmação. Os Tessalonicenses não são apenas parte de sua recompensa, eles são sua recompensa e de sua equipe missionária. Interessante que além dos Tessalonicenses, temos outros como os irmãos de Filipos. Abra lá em Filipenses 4:1. Eu li na abertura do culto dessa noite. Olha o que o apóstolo Paulo fala, né? Aqui para os irmãos de Filipos. Ele diz assim, Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, olha lá, minha alegria e coroa. Olha a expressão aqui, coroa, prêmio. Percebe aqui? Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo Paulo tem essa beleza de reconhecer, sabe, aqueles irmãos como algo que Deus, né, tem honrado ele e a sua equipe missionária. Então, a exultação, a ostentação, no entanto, não está em sua própria realização, a de Paulo, mas sim nos triunfos espirituais, conforme trazidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O orgulho de Paulo está no que Deus fizera neles. A coroa será dada na volta de Cristo e ambos, Paulo e os Tessalonicenses, a compartilharão. Que beleza! Assim Paulo conclui, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Para os romanos, né, a palavra glória essencialmente significava fama, mas para os cristãos significava ser honrado por Deus, compartilhar a sua glória. Nesse contexto, referia-se especialmente à glória atribuída a eles por Cristo. Essa glória já estava neles em Cristo, e ao mesmo tempo eles ainda não a tinham experimentado em sua plenitude. Mas um dia isso vai acontecer. Percebe, irmãos? Além do mais, né, na tela aqui na frente, no Novo Testamento existem 5 áreas em relação às quais se mencionam especificamente a coroa, dando a ideia justamente de premiação, de galardão. Interessante isso. Olha só, primeiro, nós vamos ver aqui na tela, né? Uma coroa incorruptível para os que obtiveram vitória sobre o velho homem. Interessante. Há pelo menos 5 distinções de coroas diferentes. Tem uma que é especificamente para o ministério pastoral. Quando a gente faz uma exegese no texto, nós vamos dizer assim que existe uma especificamente para quem labuta no ministério missionário, no ministério pastoral. Mas olha só no ponto 1 aqui. Uma coroa incorruptível para os que obtiveram vitória sobre o velho homem. Isso é para todos nós. Lá em 1 Coríntios 9:25. Abra lá a sua Bíblia em 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Percebe? Você que tem a marca do Cordeiro, Deus te deu, né, uma salvação eterna. Mas é necessário o quê? Cada vez mais se encher da presença do Espírito Santo. Para que o nosso velho homem, a velha mulher perca força, dia após dia. E o novo homem, a nova mulher seja formada segundo a ação do Espírito Santo na nossa vida. Uma coroa incorruptível para os que obtiveram vitória sobre o velho homem, sobre a velha mulher. Uma outra coroa é citada, como a gente leu aqui já, 2:19. Uma coroa de alegria para os ganhadores de alma. Paulo é específico aqui no texto, meus irmãos. Para aqueles que ganham almas. Existe uma coroa, um desfrute, um galardão diferenciado. Deus não vai dar, não há socialismo, não há igualdade. Igualdade sim na salvação. Para quem tem a marca do Cordeiro. As demais coisas não. Não vai ser a mesma coisa para o apóstolo Paulo, que abriu mão, renunciou de tantas coisas para tornar o nome de Deus conhecido. Imagine eu, um pobre Isaías, que mal chega a 1% do que ele fez. Então nós vamos ver o que? Galardões, premiações, desfrutes distintos para aqueles que se entregaram a tornar o nome de Cristo conhecido. Quem conheceu, por exemplo, o fundador do Palavra da Vida Norte, em Benevides, seu Ricardo Parker, como o pastor Davi Hacker comenta, né? A vida desse homem nos humilha.
está com 90 e poucos anos plantando igreja, agora que se aposentou nos Estados Unidos, um evangelista nato, uma fome de Deus e tornar o nome de Deus conhecido, a moradores de rua, mesmo num dos estados mais ricos do mundo, como o estado da Flórida, ele vai e apresenta Jesus, um verdadeiro ganhador de almas. Um terceiro aspecto aqui de coroa, Stefanos, usado aqui, né? Uma coroa de vida para os que suportaram a provação, né? Uma coroa da vida que celebra a vitória da salvação sobre a morte. Abra lá o texto de Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, tá? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Percebe? São gente que são pessoas que não desistem facilmente. Está passando provação, não murmura, continua, né? Com o rosto erguido, sabe que às vezes é difícil, mas sempre busca em Deus a solução, a dependência no Senhor. Então veja, uma coroa nesse aspecto também. Quarto, nós vamos ver outra característica, uma coroa de justiça para os que amam a sua vinda. Interessante aqui, pessoas que têm essa expectativa, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 2 Timóteo 4,8 diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amam a sua vinda. Percebe aspectos diferentes usados a palavra coroa aqui? Gente que, né, busca não a justiça humana, não a justiça de homens falhos, de partidos políticos, ou da Suprema Corte, não. Busca a justiça, fome e justiça do Senhor, sede é do Senhor. E por estarem mesmo com essa sintonia, a Bíblia mostra assim que eles amam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E por último, tem uma coroa, como eu comentei, específica. Uma coroa de glória para os que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus. Vamos para pensar? Né? Segundo estudiosos, as 4 piores profissões que existem na face da terra, uma diz respeito a ser pastor. Primeiro é ser presidente dos Estados Unidos. Depois é ser presidente de uma multinacional. Terceiro é ser presidente de um hospital. E quarto é ser pastor. Desgasta. Talvez pensando nisso, o texto bíblico, veja irmãos, isso é pesquisa internacional, tá? Pastor é muito alvo de doenças psicossomáticas, burnout, vocês sabem disso. Né? Porque o ministério pastoral nos estica. Charles Spurgeon diz o seguinte, quando Deus deseja humilhar um homem, ele escolhe para ser pastor. Que é a forma de Deus, o senso de humor de Deus de humilhar, de quebrantar, não baixa a bola. Estou escolhendo você para exercer o ministério pastoral, porque nos humilha, meus irmãos. Nos humilha. Mas olha o que diz ali em 1 de Pedro 5,4. Vamos ler o verso 2. Olha o que diz. Pastoreai, o apóstolo Pedro, né? O rebanho de Deus que é entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Como Deus quer, nem por sórdica ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores do que vos foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Olha só, quando você trabalha esse texto, não tem como escapar. Por isso que eu escolhi o ministério pastoral, eu queria uma coroa diferente. Não é brincadeira, irmãos, né? Não é por causa disso, não tem nada a ver, tá? Mas é uma sugestão, o texto mostra. Tá? Uma coroa de glória para os que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus. Que coisa linda. Não é? Então, por isso, é a mesma expressão usada ali em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Então, meus irmãos, olha só. A verdadeira recompensa do ministério, seja do pastor, dos membros de uma igreja, será revelado na eternidade. Sabia? Lá em 1 Coríntios 3, 13 a 14,
Essa verdadeira recompensa é revelada ali. O apóstolo Paulo vai dizer assim para aqueles irmãos, olha só, 1 Coríntios 3:13. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu permanecer, esse receberá o quê? Recompensa, galardões, desfrutes na presença do nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Essa recompensa. Pensa, irmãos. Há umas décadas atrás, um grande atleta americano se tornou missionário e veio trabalhar aqui entre os Aucas, aqui no Equador, o chamado Jim Elliot. Foi martirizado pelos índios Auca no Equador. Muitos consideravam sua vida um desperdício. No entanto, anos depois, muitos daqueles mesmos índios se converteram através do ministério da sua viúva Elizabeth Elliot e outras pessoas. Na eternidade, Jim verá que seu sacrifício não foi em vão. Aquelas vidas transformadas serão sua coroa de glória. Olha o que Deus faz. Aliás, o ministério da Palavra da Vida aconteceu, o start inicial, aconteceu justamente através da morte de Jim Elliot, que Deus chamou Haroldo Heimer. Estava nos Estados Unidos. Quando muitos jovens e universidades cristãs para nos Estados Unidos ouviram que um jovem atleta, recém-casado, aliás, 5 jovens que amaram o Senhor e disseram assim, não é possível guardar Cristo só para nós, vamos proclamar o Evangelho para os índios Aucas no Equador, e vieram para cá. Os 5 foram trucidados e mortos a flechadas. Mas quando isso se ouviu nos Estados Unidos da América, houve um avivamento. Deus levantou milhares e milhares, centenas e centenas de novos Jim Elliot para repor aquilo que tinha sido perdido. Um deles foi Haroldo Heimer. Decidiu, não, eu quero que Deus faça da minha vida algo diferente, e veio para o Brasil. Segundo o Dr. Russell Shedd, ele também foi tocado através da morte de Jim Elliot. Ele resolveu deixar, de fato, as coisas que estavam fazendo para servir ao Senhor, começando em Portugal, e de repente veio para o Brasil, passou décadas até a sua morte. Percebe, meus irmãos? Percebe o valor de vidas? Isso é que importa. Para a eternidade é isso que tem peso para toda a eternidade. Então, meus irmãos, devemos avaliar nosso ministério, não pelos padrões desse mundo, mas pela perspectiva da eternidade. O que parece insignificante agora pode ter valor eterno. As vidas que tocamos para Cristo serão nossas coroas, nossa coroa de glória quando Ele voltar. Quando Jesus Cristo voltar. No dia da vinda de Cristo, popularidade, fama, poder, títulos, casas, carreiras não estão diante do trono. Não estamos dizendo que isso não tem um certo valor, não é isso. Mas isso não tem peso para a eternidade. Olha só, então no dia da vinda de Cristo, popularidade, fama, poder, títulos, casas, carreiras não estarão diante do trono de Jesus, mas as vidas que tocamos em nome de Jesus estarão. Então quem são as pessoas que compõem a sua coroa? Quem serão elas? O que realmente importa, o tema dessa noite, são vidas transformadas. Como você um dia foi transformado. E Deus quer transformar outros usando a sua vida. Como usou o apóstolo Paulo, antes perseguidor da igreja, e agora servo, escravo da cruz de Cristo. Irmãos, pessoas e não programas ou prédios são a coroa que apresentaremos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde estamos investindo a nossa vida? Onde estou investindo a minha vida? Onde estou investindo? Porque o que realmente importa são vidas transformadas. Amém? São vidas transformadas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Que o Senhor nos ajude a ajustar o foco da nossa vida
para aquilo que realmente importa. Amém? Amém.